minhas tardes na Biblioteca Pública Municipal de São Leopoldo, Olavo Bilac, na Praça 20 de Setembro. Complementaram a biblioteca do meu pai, que era um advogado e professor, nas bibliotecas que eu pude no Colégio São José, onde eu me formei, e depois na Unicinos, onde eu fiz a primeira graduação. Este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente sementes, garrafas lançadas ao oceano. E hoje eu estou aqui porque esses livros me trouxeram aqui. Eu queria dizer aos jovens sempre, se eu pudesse dar um único conselho na vida, é: leiam. Leiam muito. Por quê? Porque lendo você cria opinião. Há pouco a repórter perguntava: você é guru dos jovens? Eu espero que não. Guru é uma coisa terrível, tem que comer arroz integral, tem que vestir roupa estranha, tem que fazer mantra, guru tem que morar em caverna, tem que dizer Aum. Eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero dizer de igual para igual as coisas que eu aprendi, que eu li e que eu sei. Eu quero que as pessoas ouçam e digam: isso eu não concordo, isso é inteiramente estranho ao meu mundo, isto eu acho que é equivocado, isso eu apoio, isto diz o que eu penso, isso me fez pensar mais. Acima de tudo, que eu seja exclusivamente uma espécie de alavanca, uma espécie de processo inicial, para que a pessoa possa descobrir a ela. Então, meu segundo conselho, depois de ler muito, é: não tenham gurus. O Ralá Ricota tem uma tirinha muito bonita, que ele diz: eu sou o anti-guru. E o grupo dele diz: salve anti-guru, salve anti-guru. Então, evitem gurus no sentido da autoridade, porque conhecimento não implica autoridade. Ele pode implicar competência e não autoridade. Eu darei mais ouvido a quem eu suponho que naquela área me fornece mais luzes. Darei menos ouvido a pessoas que forneçam menos luzes. Vivemos um mundo líquido, segundo meu grande guru, o Bauman. Vivemos um mundo líquido, mundo onde uma das características que o Bauman não desenvolve, mas que eu acrescento a ele, é a doxa, a opinião. A palavra doxa em grego, a opinião, ela é vista com certa resistência na filosofia, em oposição à chamada episteme. Eu sempre quis ver em Libras episteme. Episteme. Guardaram, gente? Episteme. Quando vocês tiverem uma pessoa com problemas autistas, episteme é assim agora. Depois tem que explicar o que é. Mas eu não vou utilizar palavras complexas, porque meu objetivo não é exatamente uma exposição sistemática de história ou de filosofia. Meu objetivo é que nós tenhamos nessa tarde uma experiência importante, em que eu possa dizer a vocês e vocês possam reinterpretar, redarguir e ressignificar a seguinte ideia: como e por que o processo de letramento que eu tive produziu um leitor, e o processo de leitor produziu um cidadão e um profissional. Podemos aprender de muitas formas. Aprendi muito com meu avô, que criava porcos e plantava em São Leopoldo como imigrante alemão. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com pessoas relativamente simples. Mas hoje eu quero falar do aprendizado que eu tive com livros. E a primeira memória que eu tenho na biblioteca do meu pai era uma coleção da Companhia Editora Nacional das obras de Monteiro Lobato. E eu comecei a descobrir o Sítio do Pica-Pau Amarelo muito cedo. E li sistematicamente tudo que havia lá, Reinações de Narizinho. Li lá a gramática da Emília. Li sobre o próprio sítio. Acompanhei o saber intuitivo da Dona Benta, o saber intelectual do Visconde de Sabugosa e o saber mágico popular da tia Anastácia. Acompanhei o saber absolutamente mágico da Emília e percebi as nuances que Monteiro colocava nessas ideias. Hoje, poucas crianças, eu acho, é uma hipótese minha hoje,
tem essa ideia sobre o Monteiro Lobato. Li outras obras como A Ilha do Tesouro, de Stevenson. Li Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Li as obras como As Viagens de Gulliver, obras que me obrigavam a ir ao dicionário, a expandir a imaginação, a trabalhar dentro de mim a possibilidade de um mundo alternativo. A minha imaginação foi poderosamente incentivada por essas obras. A minha imaginação foi poderosamente trabalhada porque autores geniais me tiraram, vou usar essa palavra num sentido técnico e não moral, me tiraram da mediocridade do meu meio e me lançaram num universo muito maior. Pude viajar no tempo e no espaço, num período em que as viagens que fazíamos dominantemente era ir a Gramado ou ir a Tramandaí. E depois de Tramandaí voltar a Gramado. E depois fazer passeios curtos e pequenos. Nesse mundo em que as pessoas pegavam menos avião, nesse mundo que os jovens iam para a escola sem tablets e sem celulares, os livros, as bibliotecas, como a do Colégio São José, a irmã Josefa, que considerava arrastar cadeiras a coisa mais grave na humanidade, e nos educava que mais importante que ler ou servir a Deus era não arrastar cadeiras, porque isso atrapalhava o ambiente e colocava um feltro debaixo de cada cadeira. Através dessa disciplina, através dessa ordem que lá era constituída, eu fui aberto para um mundo que me tornou de uma pessoa muito local, numa cidade pequena da grande Porto Alegre, me tornou um cidadão do mundo e com uma curiosidade imensa. Depois fui descobrindo autores mais densos em outras obras. Toda a minha geração adolescente leu Hermann Hesse. Os jovens anotem essas palavras que o tio vai dizer. Agora vamos falar de coisas antigas. Hermann Hesse nos encantava com Siddhartha. Hermann Hesse nos encantava com obras que faziam uma espécie de filosofia metafísica. Depois descobríamos Erich Fromm em livros como Ter ou Ser, O Dogma de Cristo e assim por diante. Descobrimos a literatura de Eça de Queiroz e eu, de uma família muito católica, ao ler A Relíquia do Eça de Queiroz, tive a primeira grande crise de fé da minha vida. Porque essa olhava para as coisas como objetividade que eu, formado em escola católica de freiras alemãs, não conseguia ter naquela ocasião. E Eça de Queiroz e outros autores foram me apresentando até que na adolescência houve uma grande descoberta da filosofia. Um pequeno texto de Sartre de 1945, O Existencialismo é um Humanismo. Até hoje, ao escrever artigos para o Estadão, ao dar uma aula no doutorado da Unicamp, de vez em quando me escapam frases como: a existência precede a essência, estamos condenados à liberdade, a angústia da vida é inevitável, que são absolutamente frases sartrianas. Eu tive a experiência de ser submetido a um pensamento sistemático. E então, tomado de uma imensa vaidade que é própria dos jovens, eu ataquei a obra de Hegel e de Kant. Foi muito bom, porque eu tive que desistir no primeiro capítulo. Eu não entendia absolutamente nada, não compreendia nada. E descobri, para meu horror, que havia inteligências imensamente superiores à minha e que eu teria que esperar para ler Hegel. Aliás, esperei muito tempo para poder ler Hegel. Que a minha vaidade era maior do que minha capacidade. Isso também foi um aprendizado. Havia nos livros tanta coisa que algumas não eram ainda acessíveis a mim. Funcionava como uma revelação que eu deveria gradativamente aguardar, como eu aguardei mais 20 anos para ler Hegel. Aliás, também com dificuldade, 20 anos depois. Ler a Fenomenologia do Espírito, página a página. Depois voltar, porque eu não tinha entendido o que a página dizia. Pedir auxílio a alguém que conhecesse mais. Ler obras de Kant. São obras que, em primeiro lugar, foram uma aventura intelectual. Em segundo lugar, foram um exercício de humildade. Eu descobri já jovem, não mais adolescente,
uma obra de uma literata que me deixou assustado ao final, que foi A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu nunca imaginei que uma tarde sozinho num apartamento, onde não acontece absolutamente nada, além de uma barata, uma figura kafkaniana que a Clarice explora, eu descobri que Clarice era tão genial, era tão brilhante, que aquela tarde sozinha num apartamento era mais rica de que toda a existência que eu tinha tido até então. Terminei o livro com um pouco de raiva, pensando, eu nunca escreverei como essa mulher escreve, mas não sou suficientemente burro para achar que ela é enrolada, porque há duas categorias nessa pirâmide alimentar. No topo estão Clarice, no topo estão Milan Kundera, no topo está Machado, no topo estão os autores, cuja criatividade, domínio de texto, imaginação e pensamento nos excede imensamente. Na base estão aquelas pessoas felizes, que quando não